Bom dia empresários. Bom, me conta aqui, quem está crescendo, mas parece que está tudo desorganizado, está cansado, está bagunçado, então cola comigo nessa live, porque hoje nós vamos falar de crescimento sustentável. Como você consegue crescer o seu negócio mantendo a sua entrega normal e a sua qualidade. Pois é, esse é o assunto de hoje. Então, já me conta aqui nos comentários que eu quero saber quem acredita que já está no seu limite, que não tem mais como crescer. Bom, eu fiz uma colinha aqui para lembrar de tudo que eu tenho para comentar hoje e fica colado aí se o que tu quer saber realmente é sobre crescimento. Quem ficar até o final, com certeza vai concluir esse assunto sabendo, pelo menos com uns 2 ou 3 insights sobre o que fazer daqui para diante, certo? E se você conhece algum empresário, alguém que precisa saber sobre crescimento, alguém que está precisando escalar o seu negócio, compartilha ali no sinalzinho aquele com seus conhecidos para que eles também possam ter conhecimento desse assunto e possam assistir a live mesmo que seja mais tarde, porque eu vou deixar ela liberada, certo? Bom, então vamos pensar, tá? Crescer é ótimo, né? Muitas pessoas falam em crescer, mas eu também já ouvi muitas vezes que o crescimento só traz problemas. Porque para crescer tu precisa ter mais equipe, precisa ter mais pessoas, e aí na prática é confusão. E realmente, lidar com mais pessoas, aumentar a equipe, tudo isso pode, de certa forma, ser trabalhoso. Mas este é o caminho para o crescimento. Não tem como crescer sem ajuda, não tem como crescer sem ter mais pessoas envolvidas, exceto em alguns negócios bem específicos, mas em geral você, para escalar, precisa de ajuda. Ou do contrário, vai enlouquecer, né? Porque tem gente que também tenta escalar sozinho e quando vê, está estagnado, não consegue, porque está extremamente centralizado em fazer todas as tarefas e as coisas não funcionam assim. A gente sabe que a gente tem um limite de carga horária, a gente tem um limite até de sanidade mental para realmente conseguir fazer as coisas funcionarem. Então, vamos lá, que agora eu vou falar um pouco mais sobre essas questões bem específicas. Dá trabalho crescer? Dá. Mas é o único jeito de trazer mais retorno financeiro. As empresas, muitas vezes, elas têm alguns pontos que são, cheguei até aqui. E aí tu já está sobrecarregado, né? Já está com muitas atividades na tua rotina, no teu dia a dia. E aí tu fica com medo, realmente, de crescer mais. Quer ter mais lucro, quer ter mais retorno, mas fica com medo de crescer mais. Porque o impacto disso é, às vezes, tu ter que ter mais pessoas te ajudando. Mas eu vou mostrar para vocês no decorrer desta live que não é bem assim que as coisas podem funcionar. Que o crescer, ele não necessariamente ele tem a ver com aumentar muito a sua equipe ou com aumentar despesas. Às vezes o crescer, ele é um posicionamento, é um olhar para o teu negócio que tu ainda não fez, é um olhar de forma que tu não precisa de outras pessoas necessariamente. Tu consegue, às vezes, com pequenos ajustes, ter um retorno financeiro muito maior do que tu teria se tu continuasse onde tu estás. Então, vamos pensar, tá? Primeiro lugar que lugares bagunçados, negócios bagunçados, eles não escalam. Se o teu negócio está bagunçado, se tu nem sabe por onde começar as coisas, se tu não consegue ter uma visão clara do teu negócio, é o primeiro empecilho para que tu consiga escalar. As pessoas, às vezes, elas não têm essa noção, né? Elas entram naquele giro do dia a dia, é muito comum dos empresários que estão crescendo, eles entram naquele giro do dia a dia, aquela necessidade de fazer tudo pelo medo, sim, às vezes de escalar, né? Pelo medo de ter algumas interferências no seu dia a dia, de ter algumas, até me faltou a palavra agora, mas tem muita relação com abrir um pouco mais o leque, com abrir um pouco mais a sua visão até para o mercado. Então esse medo e essa centralização, elas geram muitas vezes bagunça, porque quando a informação está só na cabeça do proprietário,
Ele está passando trabalho, ele está passando dificuldade e não está desempenhando o que precisa desempenhar. Basicamente é isso. Então vamos pensar em como entrar nesse processo de escalonar, em como fazer essas etapas funcionarem. Essa é a proposta dessa live aqui. Então, na verdade, qual é o ponto inicial quando o assunto é organização? O ponto inicial é você saber dos processos aí do seu negócio. Então, o primeiro passo é, pega papel, pega caneta e mapeia como as coisas acontecem aí. Por exemplo, tá? Quando a gente fala em mapeamento, a gente tem empresas prestadoras de serviço e tem, às vezes, empresas que entregam produtos. Tanto uma indústria, que fabricou alguma coisa e está entregando para outras empresas, né, B2B, quanto o comércio, às vezes, que está vendendo direto para o cliente final. Então, olha só, se você tem um negócio de serviço, vamos pensar nesse modelo. Se você tem uma empresa de serviços, como é que é o mapeamento do teu processo? Aonde começa o processo aí dentro do teu negócio? Bom, ele começa com o cliente te contatando porque ele quer um serviço. Seja um serviço na área da beleza, né? Seja um serviço na área da saúde, seja um serviço de manutenção, porque às vezes é uma manutenção de uma máquina, até dentro das casas, né, do lar, porque tem muita prestação de serviços que são para os ambientes das casas, não necessariamente para a pessoa, e tudo é prestação de serviço. Como é que ele chega? Ele sempre chega com a solicitação do cliente. De alguma forma, aquele cliente te contatou ali e ele precisa daquele serviço. Você vai fazer o quê? Você vai escutar o cliente. Então, chegou a primeira etapa. O cliente te contatou, tu escutou o que ele quer. Ao escutar o que ele quer e analisar se tu realmente tem como entregar o que ele quer ou se tu não tem, tu vai para a etapa de agenda. Né? Então, vamos ver se eu tenho agenda e quando eu tenho agenda e profissionais para atender esse cliente. Essa é uma outra etapa dentro do mapeamento de processos. Aí você vai para a etapa de pegar os dados do cliente para colocar ele ali no teu cadastro, na tua agenda. Depois que tu fez essa etapa de colocar ele na tua agenda, tu vai para a etapa ali de pré-serviço, né? Geralmente o serviço vai ser executado dali a alguns dias, no sentido de confirmar. Se é um profissional que vai até a casa do cliente, você precisa confirmar com o cliente, lembrar, fulano, a gente tem um horário para hoje de tarde para fazer a tua manutenção, a tua instalação elétrica, para olhar a tua máquina, o teu equipamento. O profissional estará aí às 14 horas. Então, é um lembrete que serve para os dois lados. Serve para o cliente, que muitas vezes gera satisfação, mas também serve para o profissional não perder o tempo dele, né? Porque vai que a Karina agendou o serviço e esqueceu que agendou o serviço, e aí quando chega o profissional na casa da Karina lá, ele perde a viagem. Ninguém gosta disso, né? Então essa é uma outra etapa, a etapa do lembrar, ou mesmo quando eu agendei um serviço no meu espaço, né? Vou atender um cliente aqui na minha clínica, lembrar ele para que tu não perca o teu horário. Porque daqui a pouco a Karina, eu botei na minha cabeça que era sexta e não era quinta, e agora, né, perdi o horário. Daí a Karina fica chateada porque ela precisava daquele horário. O profissional fica chateado porque ele estava aguardando aquele cliente, então se o cliente não veio, muitas vezes não veio também o financeiro. Então essa é uma das etapas do mapeamento do processo. E por que eu estou falando isso de uma forma tão ampla? Porque muitas vezes esses detalhes bem pequenininhos, eles fazem toda a diferença no teu atendimento com o cliente e também na tua rotina ali dentro do teu negócio. Porque se isso não está claro para as pessoas envolvidas no processo, isso acaba não acontecendo. Mas vamos lá, tá? Então a gente teve essas etapas de mapeamento da chegada do cliente. E qual é a saída desse mapeamento? A saída é o atendimento concluído. Seja o atendimento da pessoa que chegou no meu espaço ali na minha clínica, né, na minha estética, onde for, ou do meu profissional que foi até aquela casa e executou aquele serviço. Então isso é um mapeamento de processo. Como é que ele encerra? Então pode ser que, no meu caso, o encerramento desse processo seja exatamente no momento que o cliente saiu aqui do meu espaço, onde ele foi atendido, com a solicitação dele resolvida. Mas pode ser que às vezes essa etapa é lá na casa do cliente.
E nem sempre a gente vai ter certeza que aquilo ficou 100% concluído. Às vezes é uma manutenção, alguma coisa que o cliente vai ter que usar, vai ter que testar. E aí pode ser que tu tenha ainda mais uma etapa depois disso, que é um pós-venda, uma ligação dali 2, 3 dias, para confirmar se está tudo realmente ok. Agora vamos pensar num exemplo para quem tem um comércio, uma entrega de produtos. Como é que pode ser um mapeamento de processos para quem entrega um produto? A entrada não vai ser muito diferente, né? É um cliente solicitando ou requisitando alguma coisa. Veio até minha loja, olhou os produtos que eu tenho na minha loja, roupa, calçado, o que for. Ele veio até a loja, olhou o que ele precisava. Ou ainda, hoje em dia cada vez mais comum, né? Ele me chamou lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp e perguntou se eu tenho um determinado produto, enfim, demonstrou interesse. E aí, o que eu preciso fazer? Quais são etapas importantes desse processo? Conferir estoque, né? Como é um produto, eu preciso saber se eu tenho ou não para entregar, se eu tenho a numeração, se eu tenho o tamanho, se eu tenho a cor. Depende muito de cada situação. Vou passar para o cliente os detalhes do preço, da forma de entrega, da forma de pagamento. E aí ele vai fechar comigo ou não aquele produto. Pode ser que, né, o cliente está aqui na minha loja, ele comprou, já vai lá no caixa, paga, leva para casa. Encerrou o processo ali. Mas também pode ser que se ele comprou de forma online, eu vou ter que despachar aquela mercadoria, eu vou ter que mandar entregar para ele. Então eu tenho mais uma etapa ali. Tudo isso é importante a gente observar quando a gente está fazendo o detalhamento do processo, porque a saída final, o encerramento daquilo ali, ele nem sempre é igual em todos os casos. Ele sempre depende da realidade de cada empresa, da forma de trabalho de cada empresa. Mas seguimos então. A etapa final é o cliente satisfeito, o cliente tendo recebido o que ele queria comprar ou o serviço que ele veio buscar, nos 2 exemplos que nós falamos aqui. Aí então assim, para que o seu processo seja escalável, né, voltando ao assunto principal de hoje, que é a questão de escalar, quando você para e faz esse mapeamento do processo, para que serve isso? Para que você tenha cada vez mais claro como as coisas funcionam. Porque pode até me dizer, porque aqui na minha empresa sou eu sei de tudo, eu tô sempre aqui. Tu sabe, mas tu não para refletir sobre. E é o parar para refletir que vai gerar esse resultado, essa análise e esse crescimento. Então, olha só, tu parou agora e olhou para todo o teu processo, fez exatamente essas etapas que eu comentei aqui. Anotou tudo lá. Agora tu vai olhar de novo para aquilo ali e vai ver o que é possível automatizar. O que eu tô fazendo aqui que eu tô perdendo daqui a pouco um baita tempo de forma manual, mas que poderia ser automatizado. Porque a automação hoje em dia ela é cada vez mais barata, comparado a ter um funcionário disponível para fazer aquela tarefa. Fora o tempo de retorno, né? Tem muitas coisas que quando elas estão automatizadas, o teu cliente tem um retorno muito mais rápido. E isso gera uma satisfação para ele. Então, olhando agora para o teu processo que tu acabou de mapear, o que é possível automatizar? O que vai daqui a pouco trazer um ganho de tempo significativo, seja para a tua rotina, seja para a rotina da tua equipe. Reflete. Vamos para outra etapa, ainda usando o mapeamento. Definir papéis claros para a sua equipe. Então, olha só, você olhou como todo acontece. Isso está bem organizado aí dentro do teu negócio. Todo mundo sabe qual é o seu papel. Sabe aquele ditado que diz assim, cachorro com 2 donos morre de fome? Por quê? Porque eu acho que o outro tratou, o outro acha que eu tratei e o coitado do cachorro não está ganhando comida. É assim na empresa. Se as tuas etapas não estão muito claras, teu cachorro vai morrer de fome. O teu cliente, muitas vezes, vai ficar esperando um retorno que ele não vai receber. Porque ninguém às vezes estava preparado para aquele retorno, eu fiquei achando que era responsabilidade do fulano ficou achando que era minha e ninguém fez. Então, nesse momento que tu mapeou teus processos, tem essa questão muito importante de aproveitar e olhar quem são as pessoas responsáveis. E pensa em ti. O que tu tá fazendo que tu pode delegar para alguém da equipe? E que vai te dar tempo para te pensar no que interessa, que é a gestão.
que é crescimento. O que vocês estão fazendo aí dentro que é retrabalho e que é desnecessário. Essas coisinhas que parecem muito pequenas, e provavelmente agora, enquanto eu tô falando aqui, tu deve ter pensado assim rapidamente já, né? Acredito que ainda não pegou o papel e a caneta para anotar, mas já pensou aí nas etapas do teu negócio. E por mais que isso pareça extremamente simples, olhar para isso num momento específico, tá? Tirar um tempo e olhar para isso. Vai gerar, com certeza, um crescimento aí dentro da tua empresa, onde tu vai conseguir achar coisas que estão sendo feitas daqui a pouco de forma desnecessária, ou ainda que estão sendo deixadas de lado, deixadas de serem feitas como deveria ser, ou mesmo coisas que tu está fazendo que podem tranquilamente ser feitas pela equipe. E eu já ouvi, tá, de algumas pessoas assim, ó, ai, Karina, mas eu gosto de fazer isso aqui. A gente gosta de um monte de coisa, né? Às vezes a gente gosta de artesanato, gosta de jardinagem, gosta de várias coisas. As coisas que a gente gosta, elas são nossos momentos de lazer. Porque lá no nosso dia a dia profissional, a gente vai fazer o que precisa ser feito. Então, ali dentro do teu negócio, por mais que eu sei que muitas vezes o empresário, ele faz a atividade dele porque ele tinha uma habilidade técnica, né? Eu tenho uma habilidade técnica de determinada coisa e eu gostaria de fazer aquilo, eu gosto daquilo, eu vou lá e abro um negócio e começo a empreender naquela área. Muitas vezes é isso que acontece. Só que o teu papel aí dentro não é ser operacional. O teu papel aí dentro é ser estratégico, é ser gerencial. Então, por mais que tu goste de algumas atividades operacionais, que às vezes elas são mais legais de serem feitas, né? Eu concordo que essa coisa estratégica, que essa coisa administrativa, às vezes ela é mais chata, é mais cansativa, mas ela é necessária. Então, não tem escapar. E se tu queres que o teu negócio cresça, o teu olhar precisa ser voltado para isso. Não tem outro caminho. E quando tu estiver fazendo isso no dia a dia, tu vai ver que isso é bem prazeroso, bem gostoso. É muitas vezes satisfatório, né? Eu acho essa frase tão engraçada, mas eu já ouvi ela algumas vezes e é verdadeira, né? É satisfatório quando tu tem um olhar e tu começa a ver que pequenos ajustes fazem muita diferença. E essa diferença desses pequenos ajustes é o que vai te trazer muitas vezes a motivação de enxergar que sim, que crescer, que escalar é possível. E é muito mais fácil do que na verdade parece. Mais alguns passos, né? Que é importante a gente pensar aqui quando a gente está falando em escalar. Escalar, crescer, delegar para a equipe sem perder a qualidade. Algumas pessoas às vezes dizem assim, mas parece que se eu não tiver ali de olho as pessoas não vão fazer, ou o cliente não vai receber a tempo. Enfim, tem um monte de desculpa aí que a gente acha no meio. Só que a solução sempre é treinar a equipe. Sempre é a comunicação, sempre é o estar junto com as pessoas. Como que tu faz isso na prática? Tu vai analisar teus processos, tu vai determinar os ajustes necessários, vai identificar o que precisa ser feito e vai conversar com a tua equipe sobre isso. Daqui a pouco as habilidades lá da tua funcionária Karina são X. Hoje ela tá fazendo X, mas tu vai precisar que ela faça X mais Y. Para ela fazer o Y, que não tá no dia a dia dela e que não é hoje da rotina dela, ela precisa de treinamento, ela precisa de orientação. Quem vai ensinar a Karina a fazer Y? Quem sabe fazer Y? Quem domina essa etapa? Então, se é você, vai ser você. Você vai aos poucos delegar como empresário, como empreendedor, mas vai chegar um momento que tu vai ter que treinar as pessoas para as quais tu tá delegando. E é delegar, não delargar. Porque isso é muito comum. Tu chegar e dizer para a pessoa, fulano, a partir de hoje tal coisa é contigo. E aí tu atira aquilo como se a pessoa tivesse que saber, que conhecer, como se fosse óbvio. Mas o óbvio não existe. As coisas não são óbvias para as pessoas. Tudo aquilo que tu ainda não viu, tudo aquilo que é novo, tu não sabe fazer. Algumas pessoas até têm aquela coisa, né, autodidata, de ir atrás, de descobrir, mas não é a maioria. Então o processo sempre é treinar, conversar, orientar e acompanhar.
Eu orientei a Karine, eu treinei a Karine, eu vou lá agora e vou acompanhar se ela está fazendo como deveria ser feito. Este é o único jeito de tu ficar tranquilo com a atividade que tu tá passando para essa pessoa e tu realmente ter um retorno de manter a qualidade, crescer, escalar, mantendo a qualidade, para que o teu cliente não sinta que isso está acontecendo. Na dúvida, se o teu colaborador, se o teu parceiro, se a pessoa que está aí contigo entendeu a forma como tu queres que aconteça, como tu queres que o cliente seja tratado, é tu ter checklists. Muitas vezes o checklist, ele detalha como aqueles procedimentos, como aquele atendimento, como aquelas etapas devem acontecer, e isso garante a execução correta, inclusive em um atendimento. Por mais que pareça óbvio, não é. Às vezes tu precisa ter ali quais são as etapas. A primeira etapa é conversar com o cliente, dar uma atenção, claro que de forma customizada, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas se tu não disser o como aquelas etapas precisam acontecer, para algumas pessoas aquilo não é óbvio. E outra etapa muito importante é escutar os clientes. Procure ouvir o teu cliente. Sabe aquele cliente chato que reclama? Sabe aquele cliente que te diz: ai, hoje eu não gostei desse serviço, hoje eu não gostei daquilo ali, ou fulano, eu não gostei que tu mudou aqui dentro. Olha só, esse barulho é porque aqui no meu escritório eu tenho uma portinha de saída do meu cachorro, que quem me acompanha já deve ter visto que a Amora tá sempre comigo, que é meu chiclete, e ela entra e sai, vai pro pátio, vai pra fora fazer as coisas que ela quer, depois ela entra de volta aqui no escritório, e é por isso esse barulho é a portinha dela. Mas seguindo então, aquele cliente chato que às vezes ele tá te dizendo alguma coisa e que tu te incomoda de ouvir, porque afinal de contas a Karine é uma chata que ela veio aqui me dizer tal e tal coisa, na verdade aquele cliente ele é teu amigo. Porque quando ele tá te dizendo aquilo, ele tá te dando a oportunidade de tu olhar pro teu negócio e melhorar o que precisa ser melhorado. E se ele tá te dizendo isso, muitas vezes vai ter as pessoas metidas, mas a maioria não. A maioria é porque eles querem que tu melhore aquilo, porque eles querem se manter clientes teus. Eles querem te dar a oportunidade de tu ajustar alguma coisa que não tá legal, porque eles querem continuar ali, porque eles gostam do teu trabalho, eles gostam do teu produto, do que tu entrega. Então começa a olhar com mais carinho também as pessoas que reclamam. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença no teu dia a dia e vai te ajudar a corrigir o que precisa ser corrigido. Porque assim como tem aquele cliente que vai lá e te dá o feedback, tem aquele que tipo só vira as costas e tchau, ele não tá nem aí. E essas coisas, quando a gente tá falando de escalonar, de crescer, essas coisas elas vão aparecer, porque tu começou a mexer nas coisas. Então o próprio cliente, quando ele chega, ele vai encontrar coisas diferentes. E é importante isso ser olhado com muita atenção. E aí, me conta aqui nos comentários, então. Qual desses passos tu já fez aí no teu negócio? Já mapeou processos? Já parou para informatizar algumas coisas? Já observou que era possível delegar? Me conta aqui nos comentários o que tu já fez em relação a isso. Pode aproveitar também e colocar aqui, se quiser, qual o maior desafio que enfrenta hoje para escalar no seu negócio. O que mais está pegando aí para ti quando tu pensa em crescer? O que bate assim na tua cabeça? Ah, eu quero crescer, mas o medo é esse. Mas tal situação me preocupa. A Ana colocou aqui na caixinha de perguntas, tá separado. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Ah, tá.
Tenho medo de crescer porque não sei se eu cobro o valor certo. Pois é, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Até foi assunto da nossa última live. Essa questão de caixa, de precificação. Então, olha só, Ana. Quando o assunto é precificação, quando o assunto é saber se está cobrando o valor certo, eu entendo que daqui a pouco passa pela tua cabeça, né? Ah, mas se eu estiver cobrando o preço errado e tentar aumentar isso e vender mais pelo preço errado, eu vou cada vez ter mais prejuízo. É um pensamento muito comum. Então, pensa comigo. Tu já fez as etapas de análise de custos do teu produto? Esse é um passo muito, muito importante, tá? Primeiro, tu vai analisar qual é o custo do teu produto ou do teu serviço. Tá? Eu tô falando produto, mas não sei exatamente qual é o teu negócio. Vamos dizer que tu é uma prestadora de serviços. Quando tu vai prestar um serviço, pode ser que tu tenha insumos que tu use na prestação de serviços. Se for um produto, tu tens o custo daquele produto. Tu precisa comprar aquele produto para colocar na tua loja. Esse é um preço do teu produto e é considerado um custo variável. Porque ele é um custo que, teoricamente, tu vai ter este custo quando tu comprar aquele produto ou quando tu precisar repor aqueles teus insumos. Mas tu tem outros custos aí no teu negócio que são custos fixos. Aluguel pode ser um custo fixo, se é o teu caso. Luz, água, salários, materiais de expediente. Tem várias coisas que, independente de tu vender ou não produtos e serviços, esse custo tu vai ter sempre. Porque se tu não vender nada, tu vai pagar a tua equipe. Se tu não vender nada, o teu aluguel vai fechar o dia que vai ter que pagar. Vai ter que pagar luz, vai ter que pagar água. Então, analisa, tá? Quais são os custos, quais são as despesas, quais são os insumos. E a partir dessa análise, tu vai saber se o preço que tu tá cobrando é ou não o preço ideal. Por que eu te digo isso, tá? Porque muitas vezes, no momento que tu para e faz essa análise, e é importante que tu detalhe todas as despesas aí do teu negócio. Todas, mesmo aquela que pareça boba, mesmo o copinho descartável. Para e pontua isso. Por quê? Pelo fato de que, às vezes, neste momento de análise, tu também já vai poder identificar algumas despesas desnecessárias, que é outra situação muito comum. As pessoas têm muitas vezes despesas que elas não percebem porque estão no dia a dia, né? Já acontece há muito tempo, até assinaturas, às vezes, de alguma coisa que não usa mais, assinatura de revistas, de jornais. Tem tantas coisas que a gente identifica quando para olhar o que paga todos os meses, que chega a ser absurdo. Então faz essa análise. E aí sim tu vai conseguir ter uma visão mais clara do que tu tem dentro do teu negócio. Porque pode ser, tu vai ter duas opções aqui. Pode ser que dentro desta análise tu identifique que teus custos estão super exprimidos, que realmente o teu preço de venda é que precisa melhorar, e tu vai dar uma melhorada nele. Às vezes não tanto quanto tu gostaria, porque também tem que acompanhar o mercado, mas tu vai ter que dar uma melhorada porque não dá para trabalhar de graça. Ou ainda, tu vais identificar que tu tem várias despesas desnecessárias. E ao enxugar essas despesas, o teu retorno financeiro também vem. E aí sim tu vai ter a visualização correta do teu produto. E se o preço do teu produto, do teu serviço está de acordo, para que tu vá para essas outras etapas que eu citei agora aqui, que são as etapas para escalonar. Entendido? Então, olha só. Vamos pensar o que a gente falou hoje aqui, tá? Falamos que para crescer, para escalar, precisa estar organizado. Para estar organizado, precisa enxergar toda a sua empresa. Então, mapeie os seus processos, como a gente falou. Automatize o que for possível. Delegue tudo o que for possível também, para que tu tenha mais concentração na parte principal, que é o gerenciamento. Depois falamos também que para não perder a qualidade é preciso treinar a equipe, padronizar, acompanhar o atendimento, acompanhar os clientes, porque sim, quando a gente está escalando, a proposta de escalar é crescer lucro sem crescer na mesma proporção as despesas. Então pode ser sim que algumas coisas quando tu está crescendo vão crescer um pouquinho de despesas, mas elas vão crescer muito pouco. E é aqui que está o passo do teu ganho.
É nessa etapa aqui, quando tu tá no teu limite, que chegou a hora de tu escalar para a etapa seguinte, é onde vem o retorno que tu sonhou a vida inteira com o teu negócio, que realmente é de ter lucro e de ter retorno neste trabalho que tu tá realizando. E o retorno, ele vai ser muitas vezes financeiro, porque quando tu tá com tudo organizado e tá escalando, vem um retorno financeiro, sim. Mas ele também pode ser um retorno de tempo, pode ser um retorno que tu tá precisando há tanto tempo ter um envolvimento um pouco menor, tu não quer mais ficar 12 horas por dia na tua empresa, tu quer ficar 8, e olha lá, quer ter dias de folga, quer poder se dedicar de manhã a fazer uma outra atividade, uma coisa ou outra. Então, essa é a etapa que vai conseguir te ajudar a chegar nesse ponto e nesse objetivo, que é o objetivo comum de todos, né? Que é o crescimento, mas sem se matar trabalhando. Então, me conta aqui, fez sentido o que a gente conversou? Mas eu já quero te fazer um convite. Se você quer escalar o seu negócio, se você quer realmente dar um passo adiante de onde tu estás hoje, nós vamos ter agora no dia 12 o evento, o Código do Crescimento. Ele é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou dar uma aula ensinando o que precisa ser feito para escalar o seu negócio. E aí depois dessa aula, tu vai saber como colocar a mão no lucro e sair do operacional em até 90 dias. É um prazo bom, 90 dias, né? Às vezes as pessoas até acham, meu Deus, mas parece que não dá para fazer nada em 90 dias. A gente consegue fazer muita coisa em 90 dias. Quando tu tem o caminho, quando tu tem um roteiro. E esse é o objetivo, tá? Então no link da nossa página tem ali, aliás, na bio da nossa página tem o link para inscrição no evento. Clica lá, se inscreve, garante a tua vaga e já fica inscrito, já entra também no grupo de WhatsApp, porque lá no grupo de WhatsApp vai ter algumas informações que vão chegar um pouco antes, tá? Então agradeço muito vocês que estiveram aqui comigo. Espero ter contribuído e até mais.